A tranquilidade financeira não nasce do acaso, nem de um golpe de sorte inesperado. Ela é construída de forma silenciosa, por meio de decisões repetidas que moldam não apenas a conta bancária, mas principalmente a mente. Antes de qualquer estratégia sofisticada ou investimento complexo, existe algo mais profundo: a relação interna que cada pessoa estabelece com o dinheiro. É nessa dimensão invisível que começa a verdadeira estabilidade. Quando alguém entende que o dinheiro responde a padrões de comportamento, e não a impulsos isolados, passa a enxergar as finanças como um campo de responsabilidade e não como um território de ansiedade. Muitos acreditam que a tranquilidade depende exclusivamente de ganhar mais. No entanto, a experiência mostra que renda alta não garante paz. Há pessoas com excelentes salários que vivem sob constante pressão, enquanto outras, com ganhos mais modestos, desfrutam de segurança e serenidade. A diferença está na estrutura que sustenta a vida financeira. O primeiro princípio que traz tranquilidade é viver abaixo do padrão que se poderia viver, e não no limite do que se consegue pagar. Essa escolha cria margem. E margem é sinônimo de liberdade. Quando alguém vive no limite da própria renda, qualquer imprevisto se transforma em ameaça. Uma despesa médica, um conserto inesperado ou uma redução temporária de ganhos podem gerar desespero. Por outro lado, quando as despesas são menores do que a renda, forma-se um espaço de segurança. Esse espaço não é apenas matemático, ele é emocional. Saber que existe folga traz uma sensação de controle. A mente se acalma porque entende que há tempo para reagir. A tranquilidade começa exatamente nesse ponto, quando a pessoa deixa de correr atrás das próprias contas e passa a caminhar com estabilidade. Criar margem exige consciência. Significa reconhecer que nem tudo o que é possível comprar deve ser comprado. A sociedade estimula o consumo como sinal de sucesso, mas a verdadeira segurança raramente é visível. Ela está na capacidade de dizer não ao excesso e sim à estabilidade. Viver abaixo do padrão não é abrir mão de qualidade de vida, é priorizar liberdade futura em vez de satisfação imediata. Essa postura transforma a relação com o dinheiro e reduz a dependência de validação externa. Outro princípio essencial é a construção de reserva antes da expansão. Muitas pessoas desejam investir, multiplicar recursos e buscar oportunidades maiores, mas ignoram a base da segurança. A reserva de emergência representa tempo. E tempo é um dos ativos mais valiosos em qualquer situação financeira. Quando surge um imprevisto, quem possui reserva não precisa tomar decisões precipitadas. Pode analisar, comparar opções e agir com racionalidade. Quem não possui reserva, muitas vezes decide sob pressão, o que aumenta as chances de erro. A ausência de reserva gera vulnerabilidade constante. Cada problema parece maior do que realmente é, porque ameaça a sobrevivência financeira imediata. Já a presença de recursos guardados transforma crises em desafios administráveis. Essa diferença altera profundamente o estado emocional. A tranquilidade financeira não significa ausência de problemas, mas capacidade de enfrentá-los sem colapso. O planejamento intencional também é parte central desse processo. Dinheiro sem direção tende a desaparecer. Quando não há metas claras, prioridades definidas e consciência sobre os próprios objetivos, os recursos se dispersam em impulsos momentâneos. Planejar é dar propósito ao dinheiro. É decidir antecipadamente para onde ele deve ir, em vez de reagir às circunstâncias. Essa postura reduz arrependimentos e fortalece a confiança. Clareza gera controle, e controle gera segurança. Quando cada valor recebido possui uma função, o consumo deixa de ser automático e passa a ser consciente. Isso não significa eliminar prazeres, mas alinhar escolhas aos próprios valores. A tranquilidade surge quando as decisões financeiras estão em harmonia com aquilo que se deseja construir no longo prazo. Existe ainda o aspecto emocional do consumo. Muitas decisões não são tomadas por necessidade real, mas por impulso ou compensação emocional. Comprar pode aliviar frustrações momentâneas, mas raramente resolve a causa do desconforto. Desenvolver maturidade emocional é essencial para a estabilidade financeira. A capacidade de pausar antes de gastar, de questionar a motivação por trás da compra e de escolher com consciência fortalece a autonomia. E a autonomia é um dos pilares da tranquilidade. Pensar no longo prazo também transforma o presente. A serenidade financeira não é fruto de decisões isoladas, mas da repetição consistente de escolhas prudentes. Pequenas economias recorrentes, investimentos regulares e disciplina constante produzem resultados significativos ao longo dos anos.
Quem compreende o valor do tempo deixa de buscar atalhos arriscados e passa a valorizar a constância. A paciência reduz a ansiedade e amplia a perspectiva. A simplicidade contribui para essa estabilidade. Estruturas financeiras excessivamente complexas geram confusão e insegurança. Simplificar significa reduzir compromissos desnecessários, organizar contas e manter clareza sobre entradas e saídas. Quanto mais simples a estrutura, maior o controle. E quanto maior o controle, menor a preocupação. Por fim, a disciplina sustenta todos esses princípios. Ela não depende de motivação constante, mas de compromisso com decisões já estabelecidas. É a repetição de pequenas ações corretas que constrói uma base sólida. A tranquilidade financeira é resultado de hábitos consistentes, não de eventos extraordinários. Quando alguém assume responsabilidade pelas próprias escolhas financeiras, deixa de se sentir refém das circunstâncias. Mesmo diante de desafios externos, mantém a consciência de que suas decisões fazem diferença. Essa percepção fortalece a confiança e consolida a serenidade. Assim, a tranquilidade não é um destino distante, mas uma construção diária, baseada em princípios simples, aplicados com constância e intenção. Se na primeira etapa a tranquilidade financeira começa com organização, margem e disciplina, ela se aprofunda quando a pessoa passa a enxergar o dinheiro como ferramenta estratégica de construção de futuro. Não se trata apenas de evitar problemas, mas de criar estrutura sólida capaz de sustentar crescimento contínuo. A serenidade verdadeira não nasce apenas da proteção contra crises, mas da confiança de que existe direção clara e progresso constante. É nesse ponto que os princípios deixam de ser apenas defensivos e passam a ser expansivos. Um dos fundamentos mais importantes dessa fase é a clareza de propósito. Dinheiro acumulado sem intenção definida pode até gerar segurança momentânea, mas dificilmente produz satisfação duradoura. Quando os recursos são direcionados por metas conscientes, eles ganham significado. A pessoa deixa de trabalhar apenas para pagar contas e passa a construir algo maior do que o mês seguinte. Esse movimento muda completamente a relação com esforço, poupança e investimento. O sacrifício temporário deixa de ser peso e passa a ser estratégia. Ter propósito financeiro significa responder com honestidade a uma pergunta essencial: para quê? Para que economizar? Para que investir? Para que crescer? Sem essa resposta, a disciplina se enfraquece com o tempo. Com ela, cada decisão diária ganha coerência. A tranquilidade se fortalece quando o presente está alinhado com o futuro desejado. Não é apenas sobre acumular, mas sobre construir direção. Outro princípio fundamental é desenvolver fontes de renda sustentáveis. Depender exclusivamente de uma única fonte cria fragilidade estrutural. Mesmo que essa fonte seja estável no momento, a imprevisibilidade da vida exige preparo. Diversificar não significa necessariamente multiplicar atividades de forma desordenada, mas ampliar gradualmente possibilidades. Pode ser por meio de investimentos, desenvolvimento de novas habilidades ou criação de projetos paralelos. O importante é reduzir dependência excessiva. Quando existem múltiplas entradas, mesmo que algumas sejam menores, a mente percebe segurança ampliada. A pressão diminui porque o risco está distribuído. Essa distribuição fortalece a sensação de estabilidade. Além disso, desenvolver novas fontes de renda estimula crescimento pessoal, aprendizado e adaptação. A tranquilidade financeira está profundamente conectada à capacidade de evoluir. O investimento consciente também ocupa papel central nesse estágio. Investir não é apenas buscar retorno, é proteger o poder de compra ao longo do tempo. Deixar recursos parados indefinidamente pode parecer seguro, mas a inflação corrói silenciosamente o valor. Compreender isso é parte da maturidade financeira. Investir de forma coerente com o próprio perfil, com visão de longo prazo e estratégia definida, cria crescimento sustentável. Entretanto, o investimento não deve ser movido por pressa ou ganância. A busca por retornos rápidos frequentemente conduz a riscos desproporcionais. A tranquilidade exige equilíbrio entre prudência e crescimento. Antes de qualquer aplicação, é necessário conhecimento. Entender onde o dinheiro está sendo colocado reduz insegurança. A informação transforma medo em clareza. Outro elemento decisivo é o controle das dívidas. Dívida não é necessariamente inimiga, mas seu uso imprudente compromete a serenidade. Quando parcelas comprometem grande parte da renda, a liberdade diminui drasticamente. A sensação de estar sempre devendo gera peso psicológico constante.
Por isso, reduzir ou eliminar dívidas de consumo é passo estratégico rumo à tranquilidade. Cada obrigação quitada representa espaço recuperado. Além disso, aprender a diferenciar dívida produtiva de dívida impulsiva faz toda a diferença. A primeira pode gerar retorno futuro, enquanto a segunda geralmente apenas antecipa consumo. A maturidade financeira envolve avaliar consequências antes de assumir compromissos. Essa postura evita armadilhas e preserva a estabilidade. Outro princípio poderoso é a educação financeira contínua. O mundo econômico muda, surgem novas oportunidades e riscos, e permanecer desinformado aumenta a vulnerabilidade. A tranquilidade cresce quando há conhecimento. Aprender sobre investimentos, planejamento tributário, estratégias de proteção patrimonial e gestão de risco fortalece decisões. Quanto maior a compreensão, menor a insegurança. A mentalidade também exerce influência profunda. Pessoas financeiramente tranquilas tendem a enxergar desafios como ajustes, não como ameaças definitivas. Elas compreendem que ciclos econômicos existem, que ganhos e perdas fazem parte do processo e que consistência supera oscilações momentâneas. Essa visão reduz reações impulsivas diante de crises. Cultivar paciência estratégica é parte dessa mentalidade. O crescimento sustentável raramente é explosivo. Ele ocorre por meio de progressão constante. Pequenos avanços acumulados produzem resultados expressivos. Quando a expectativa é realista, a frustração diminui. E quando a frustração diminui, a estabilidade emocional aumenta. Outro ponto relevante é proteger o que já foi construído. Seguros adequados, planejamento sucessório e organização documental podem parecer detalhes distantes, mas fazem parte da tranquilidade. A proteção patrimonial evita que eventos inesperados desestruturem anos de esforço. Pensar nisso não é pessimismo, mas responsabilidade. A organização financeira também precisa ser revisada periodicamente. Metas mudam, circunstâncias se alteram e ajustes se tornam necessários. A revisão constante impede estagnação e mantém alinhamento entre realidade e planejamento. Essa prática fortalece a sensação de controle. À medida que esses princípios se consolidam, algo importante acontece. O dinheiro deixa de ser fonte de tensão constante e passa a ser instrumento de liberdade consciente. A pessoa não vive mais reagindo às urgências, mas construindo com intenção. A ansiedade diminui porque existe estrutura. Existe direção. Existe preparo. Essa fase marca a transição entre estabilidade básica e crescimento estruturado. O indivíduo não apenas evita crises, mas cria condições para prosperar com equilíbrio. E ao consolidar essa base de expansão consciente, prepara-se para compreender um aspecto ainda mais profundo da tranquilidade financeira. A relação entre prosperidade, propósito de vida e impacto duradouro, que se revelará no próximo estágio dessa jornada. Quando a estabilidade está construída e o crescimento passa a seguir direção consciente, a tranquilidade financeira alcança um nível mais profundo. Ela deixa de estar relacionada apenas à segurança pessoal e começa a se conectar com significado, legado e liberdade interior. Nesse estágio, o dinheiro já não ocupa o centro da vida, ele se torna instrumento para algo maior. A serenidade verdadeira surge quando prosperidade e propósito caminham juntos. Existe uma diferença importante entre ter recursos e sentir-se verdadeiramente tranquilo. Muitas pessoas acumulam patrimônio, mas continuam inquietas, temendo perdas, comparando-se constantemente ou vivendo sob pressão para manter determinado padrão. A paz financeira madura não depende da quantidade acumulada, mas da relação equilibrada com aquilo que se possui. Quando o dinheiro deixa de ser medida de valor pessoal, ele perde o poder de gerar ansiedade excessiva. Um princípio essencial dessa fase é compreender que prosperidade sustentável está ligada à contribuição. Quando os recursos são utilizados apenas para consumo próprio, a satisfação tende a ser limitada. Mas quando passam a servir também para apoiar causas, ajudar pessoas ou gerar impacto positivo, ganham significado ampliado. O ato de contribuir fortalece a sensação de propósito. E propósito gera estabilidade emocional. Isso não significa que generosidade exija a abundância extrema. Muitas vezes, a contribuição começa de maneira simples, proporcional à realidade de cada um. O importante é reconhecer que o dinheiro pode ser canal de transformação. Essa percepção muda a energia da relação financeira. Em vez de acumular por medo, acumula-se com intenção. Em vez de reter por insegurança, compartilha-se com consciência. Outro princípio profundo é a liberdade de escolha.
A verdadeira tranquilidade financeira se revela quando a pessoa tem autonomia para decidir como deseja viver. Não se trata apenas de não ter dívidas ou de possuir investimentos, mas de poder escolher caminhos sem estar aprisionada exclusivamente à necessidade financeira imediata. Poder recusar oportunidades desalinhadas com valores pessoais é sinal de liberdade. Poder reduzir ritmo de trabalho, dedicar tempo à família ou investir em projetos significativos representa maturidade financeira. Essa liberdade é construída ao longo do tempo por meio dos princípios anteriores. Ela não surge repentinamente. É resultado de disciplina, planejamento e visão de longo prazo. Quando finalmente se manifesta, traz consigo uma serenidade difícil de ser abalada por oscilações externas. Outro aspecto essencial é o equilíbrio entre crescimento e contentamento. Buscar evolução financeira é saudável, mas quando a busca se transforma em insatisfação constante, a paz desaparece. A tranquilidade exige capacidade de reconhecer conquistas já alcançadas. Gratidão fortalece estabilidade emocional. Não significa acomodação, mas reconhecimento consciente do progresso realizado. Há também a compreensão de que riscos fazem parte da vida econômica. Mesmo com planejamento, reservas e investimentos bem estruturados, imprevistos podem ocorrer. A diferença está na postura diante deles. Quem construiu base sólida reage com racionalidade, não com pânico. Essa confiança é fruto de preparo. A mente treinada para pensar no longo prazo não se deixa dominar por turbulências momentâneas. Outro princípio dessa etapa é a organização sucessória. Pensar no futuro além da própria presença é sinal de responsabilidade madura. Garantir que patrimônio, conhecimento e valores sejam transmitidos de maneira estruturada fortalece a tranquilidade. Saber que aquilo que foi construído continuará servindo a um propósito traz sensação de continuidade. Além disso, cultivar relacionamentos saudáveis com dinheiro dentro da família é parte essencial da serenidade duradoura. Conversas abertas sobre finanças, educação financeira para as próximas gerações e alinhamento de expectativas reduzem conflitos futuros. A tranquilidade não é apenas individual, ela se estende ao ambiente ao redor. Nesse estágio, percebe-se que riqueza não é apenas material. Tempo, saúde, relações e propósito compõem a verdadeira prosperidade. O dinheiro, quando equilibrado, protege e potencializa esses elementos, mas não os substitui. Compreender isso impede que a busca financeira se transforme em obsessão. A disciplina permanece importante, mas agora ela se alia à sabedoria. Decisões são tomadas com base em valores consolidados. O medo perde espaço para a confiança. A comparação perde força diante da clareza de identidade. A tranquilidade financeira se transforma em estado interior estável, sustentado por princípios aplicados ao longo da vida. Ao chegar a esse ponto, percebe-se que os princípios financeiros que trazem tranquilidade não são apenas técnicas de gestão de dinheiro. São fundamentos de mentalidade, responsabilidade e visão de mundo. Eles começam com margem e organização, evoluem para crescimento estruturado e culminam em liberdade consciente. A serenidade financeira, portanto, não é destino reservado a poucos privilegiados. Ela é consequência natural de escolhas consistentes, propósito claro e maturidade emocional. Quando esses elementos se unem, o dinheiro deixa de ser fonte de preocupação e passa a ser instrumento de construção de uma vida equilibrada, significativa e tranquila.